Cadeia transportadora de elétrons. Agora sim, finalmente, a última fase. Essa última fase ela ocorre na crista mitocondrial, então ela vai ocorrer na membrana da mitocôndria. E quando a gente fala da crista mitocondrial, o que é que tem? Tem os citocromos, que são proteínas que têm capacidade de transporte de elétrons. Você diz, opa, mas aí por que transporte de elétrons? Lembra do NAD, FAD? E aí você já começa, tá, então ele vai pegar o elétron ali e tal. Exatamente. Então quando a gente vai para essa história da cadeia transportadora de elétrons, você tem que se ligar no seguinte. Primeiro, tem ferro na estrutura, né? Então por isso a cor vermelha da mitocôndria, né? Como a gente já falou aqui. Então, por isso que ela vai ter essa coloração. E segundo, sofre redox, como todo o processo de respiração que a gente está falando até agora. Então, o que acontece na cadeia transportadora de elétrons? Né? Então, você tem essa cadeia de citocromo. Como é que eu digo isso aqui para que você não se espante? Obviamente, você tenha muito cuidado e critério quando for repetir o que eu estou falando. Tem uma cadeia meio bizarra, que eu vou mostrar depois para você a figura, tá? Que é uma cadeia que mostra, nessa cadeia transportadora de elétrons, aí a gente não vai ter pausa para o aprofundamento. Eu vou mostrar para todo mundo e na figura eu vou dizer, ó, até aqui é NEM, tá? A partir daqui a gente vai e entende que é realmente um excesso de informação. Mas quando a gente fala de cadeia, tem uma história que é muito louco, né? Que o cara começa assim, ele faz assim. O NADH vem para a cadeia e o FADH2 também. Né? Então você já deve ter visto assim. Aí ele faz assim, NAD, FAD, aí vem CIT-P, CIT-C, CIT-A e CIT-A3. Tá? E aí, o que o livro mostra, eu vou mostrar essa figura para vocês, é que quando o NAD chega aqui, ele vem, libera o elétron para cá, então os 2 elétrons dele, e libera os prótons para cá, 2 prótons dele, pronto. E aí esses elétrons eles vão perdendo energia com o passar dos citocromos. E essa perda de energia faz com que ele libere energia. Inclusive, loucamente, na minha opinião, tá? Isso é muito particular, mas loucamente ele diz assim, ó, pode no caso ter uma liberação de energia aqui, ó. Aí o cara faz, como assim essa liberação de energia? Ela vem de quê? Do nada? E ele joga aqui o próton fora e aí ele diz que é para facilitar. Bom, na minha concepção, isso daí não facilita, isso dificulta. Tá? Porque ele não bota ATP sintetase, ele não bota... Tudo bem, o elétron a gente pode até dizer assim, ele tem uma energia, né, que vem da glicose e ao passar nos citocromos ele vai perdendo essa energia, tudo bem, é até aceitável, mas dizer que essa energia vai perdendo, ele vai formando ATP aqui do nada, prum, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou logo mostrar essa figura para você ficar atento a ela, tá, nos livros e entender que isso é uma forma resumida de ensinar, vamos chamar assim, mas que termina ficando errado, tá? Fica sem sentido nenhum. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou para a figurinha agora e depois a gente volta para cá para eu explicar novamente, tá? Então vamos lá para a figura. Pronto, galera. Então aqui, ó, você tem o quê? A figura que eu falei, né? A figura do Biologia César, não é que ele é o único que coloca, não. O Sérgio Linhares coloca, a Mabs também, então a maioria coloca. E aqui você vê, ó, por exemplo, que ele está mostrando, ó, tá vendo, ó, que eu falei, ó, NADH2, né, FAD, aí vem caindo, ó, do NAD para ele, do FAD para o citocromo B, C, A e A3. Aí ele diz assim, a cada NAD que chega na cadeia transportadora de elétrons, ele vai conseguir produzir, ó, 1, 2, 3 ATPs e esse hidrogênio vem para cá. Cara, vê, isso está muito maluco, isso está muito sem sentido, né? Na cadeia real, que aí seria outra forma, você vai ver no caso que não é bem assim, NAD passa hidrogênio para FAD, que vem um elétron para cá, não tem nada a ver, tá? Então assim, é uma tentativa de resumo, né? Porque ele botar o nível energético aqui diminuiu e o oxigênio como aceptor final de elétrons e prótons formando a água. Eu entendo que a ideia do livro, do autor e tal, é realmente facilitar o entendimento do aluno, sim, mas termina, no caso, omitindo algumas informações que são extremamente importantes, cara. Que é, no caso, por exemplo, criação do fluxo, né, DH+, é como a ATP sintetase funciona, é como esses citocromos eles recebem os elétrons, então a gente precisa de uma outra imagem para que a gente realmente possa explicar a cadeia, que aí eu vou explicar e depois a gente vai voltar para o quadro, tá bom? Então, nesse caso, eu vou para a figura. Pronto, olha aqui. Então, aqui está a figura e eu estou mostrando, veja, primeiro a forma resumida, que ao meu ver
Tem erro porque omitiu muita informação e aqui a forma real. Aí aqui, logicamente, que é mais complexo. Daqui já seria um aprofundamentozinho, mas é só para você entender o que eu estou dizendo. Veja só. Como eu tenho aqui os citocromos, ó, eu tenho os citocromos, esses citocromos são proteínas que podem ser ou não transmembrana. Quando o NAD chega aqui, ó, ele está dizendo NAD com 2 hidrogênios, ele vai, no caso, doar o elétron dele para cá. Ó. Você vê que é a estrutura que possui ferro. Então ele vai doar o elétron e quando ele doa esse elétron para as proteínas que são transmembrana, o que é que significa isso? Que ela vai de um lado ao outro da membrana, aí essa proteína abre e permite a passagem do próton. Então você vê aqui, ó, por exemplo, que você tem a passagem do elétron, e aqui você tem a ATP sintetase. Quando isso aqui, ó, que são as proteínas transmembranas, recebem o elétron, elas abrem e vão criar um fluxo de próton. Como aqui eu tenho, por exemplo, ele não me disse aqui quem é um espaço intermembrana, mas aqui está a formação de ATP, formação de água. Então aqui é dentro da mitocôndria. Então aqui, ó, vai ocorrer um fluxo de próton para cá, para dentro, e esse daqui vai ter um fluxo de próton para cá, para fora. Ó. E aí, consequentemente, vai ficar jogando para o espaço intermembrana e aqui jogando para dentro da matriz mitocondrial, que é quando ele vai ficar criando esse fluxo. Eu vou, logicamente, demonstrar isso no quadro para ficar mais fácil de entender, mas eu só estou mostrando a você que não é bem o hidrogênio vem para o FAD e aí vem para o citocromo, que, como está aqui, por exemplo, resumido, e esse elétron perdendo energia. Então, qual é a ideia da cadeia transportadora? O elétron vem do NAD e do FAD, ele vem, abre a proteína e o NAD e FAD eles liberam os prótons. Esses prótons passam pela proteína e criam um fluxo de próton que a ATP sintetase ela vai participar. E aí com esse ciclo de fluxo de prótons, ela vai girar e vai formar o ATP, tá? Mas aí vamos fechar isso daqui no quadro, eu vou fazer o desenho e aí vou mostrar como é que esse fluxo ele vai acontecendo e aí, consequentemente, a gente finaliza a parte de cadeia, tá bom? Então vamos voltar para o quadro para eu explicar para vocês. Pronto, gente, então veja, voltando aqui, o que é que acontece? Já fiz aqui o desenhozinho, tal, para a gente, no caso, ver o seguinte, veja, membrana, tá aqui a cadeia, tá? E aí eu vou fazer o seguinte agora, vê lá. Eu vou trazer aqui os citocromos, ó, tá? CIT-A, CIT-B, CIT-C, né? CIT-A3, que é chamado citocromo oxidase. Quando o NAD tá aqui, ó, isso aqui é a matriz, tá? Então aqui dentro, ó, aqui dentro é a matriz. NAD H chegou aqui, ele, ó, libera o seu próton aqui na matriz, tá? E, ó, joga o seu elétron para cá. Lógico, né, que aqui são 2 prótons e aqui no caso são 2 elétrons. Quando esse elétron vem aqui, ele abre, aí você faz assim, mas Bara, não tem prótons, veja. Vai acumulando aqui com os outros NADs que vão deixando, a ATP sintetase ela vai girando, vai colocando. Então, na verdade, tem todo esse processo aí acontecendo, tá? Quando a gente tem, então, esse processo aqui acontecendo, você tem um próton, você tem um elétron, abre e ele vai bombear. Aí o que é que vai acontecer? Ele vai bombear esse próton, já que o elétron abriu, ele vai pegar o próton e vai bombear para o espaço intermembrana. Então, ele vai bombear para cá, ó. E aí, consequentemente, esse elétron ele vai fazer o percurso, aí vem, deixa eu botar de azul porque vai ficar mais destacado. Ó, vem, faz aqui, vem, esse aqui não vai logicamente bombear porque é só uma proteína de transporte elétrico. Aí ela vem para cá, pronto. Aqui ela para, tá? E eu tô aqui, ó, bombeando os prótons para cá, tá? Lembrando que você pode dizer assim, Bara, mas veja, você está desenhando aí 3 prótons. Se são 3 prótons, como se ele só carrega 2? Veja, não é só o dele. Ele já veio, deixou o próton aqui, outro FAD, outro NAD, outro FAD, outro NAD. Então vai acumulando prótons aqui e essa ATP sintetase também está jogando próton para cá, porque a gente não falou dela ainda. Então tem como ele emitir esses 3 prótons. Só que aqui, veja, o elétron também veio para cá, ó, 2 elétrons. E aí aqui acabou, porque é a última proteína. Então, aqui é onde entra justamente a ideia do oxigênio, que vai se juntar a 2 prótons e ao elétron. Então, aqui, ó, o oxigênio, aqui só balanceando, tá? O oxigênio, quando se liga aos prótons e tem um elétron, aí isso aqui vai formar água. Ok?
Por quê? Porque o elétron vem, abre, aí é aqui onde os autores dizem, ele está descarregando, ele está perdendo energia para poder abrir a proteína. Então ele vai descarrega, e aí consequentemente reage com o oxigênio e com os prótons, né? 2 prótons e aí forma H2O. Tudo bem, aqui acabou o processo. Agora, esses prótons aqui que não reagiram com o oxigênio, aí sim, ó, eles voltam aqui e a ATP sintetase, ela vai bombear esse próton, fazendo com que ocorra, ó, o giro aqui e a formação do ATP. Ou seja, a ATP sintetase, ela vai sim formando ATP com esse fluxo. Aí veja que esse próton volta, ó, e fica esperando o próximo NAD e o FAD. Segundo os autores, aqui é onde entra o NAD, é o aceptor de NAD, e o FAD, quando ele chega, que é o FADH2, ele chega aqui, ó, nessa proteína. Tá? Então ele é meio que dribla a primeira proteína. Então o NADH chega aqui e o FADH2 chega aqui. Então é como se o NADH ele bombeasse, ó, mais hidrogênios e o FADH2 menos hidrogênios, tá? FADH2. Então é como se o NADH ele tivesse um potencial maior de energia, porque ele consegue ativar 3 proteínas, e o FADH2 só ativa 2, então ele tem um potencial menor de energia. Então, pelos autores, eles dizem que cada NADH que chega na respiração, na cadeia transportadora de elétrons, terá condições de formar 3 ATPs. E cada FADH2 consegue formar 2 ATPs, tá? Justamente por conta desse transporte de hidrogênio, que o NAD chega aqui e consegue bombear 3, e o FAD chega aqui e só consegue bombear 2. Só que isso já foi desmistificado e hoje diz que aqui é 1,5 e aqui, aqui é 1,5 e aqui na verdade vai ser 1. Então assim, metade. Então tem autor que diz 38, tem autor que diz 36, tem autor que diz 30. Mas isso aí é o saldo energético, que aí já é outra aulinha, tá? Então nesse caso, muito cuidado quando for fazer esse cálculo aqui, porque ele não é um cálculo exato. Então aí tem essa nuance, né? Tem essa variação que você tem que levar em consideração. Beleza? Então aqui você tem a cadeia transportadora de elétrons, ou seja, os NADs e FADs que são provenientes da glicólise e do Krebs chegam agora na cadeia para fazer esse fluxo aqui, ó, acontecer. Ah, mas esse fluxo aqui é infinito? Não, porque os hidrogênios vão reagindo com o oxigênio e com o elétron e vão formando molécula de água. E aí, consequentemente, você vai eliminando esses elétrons. Uma coisa importante. Quando você começa a intensificar o trabalho, né, ou seja, a atividade celular, por exemplo, do músculo, você começa a acelerar esse processo aqui. Então os elétrons vão passando mais rápido, os prótons também, o ATP sintetase vai produzindo mais energia, né, mais ATP, perdão. E aí, consequentemente, isso aqui intensifica. Intensificando, alguns elétrons fogem daqui. O oxigênio não consegue pegar. E aí forma um radical livre. É por isso que o exercício, ele na verdade pode e vai formar radical livre. Então, por exemplo, os atletas, superatletas, a galera que malha muito, a galera que faz muito exercício, precisa ter uma alimentação balanceada e à base de substâncias antioxidantes, para você combater aqui os radicais livres que são formados. Ô, Bara, então quer dizer que o fato de respirar, ou seja, oxidar a glicose, já vai envelhecer, aumentar a probabilidade de mutação, destruir células? Sim, já vai. E aí, consequentemente, por isso que a alimentação, utilizando as substâncias antioxidantes, quase que não sai. As substâncias antioxidantes, elas são extremamente importantes, tá? E aí, nesse caso, vem a vitamina C, vem a vitamina D, vitamina A, mas aí, logicamente, que é um assunto da parte de bioquímica que a gente já deve ter falado aqui em outra aula. Então, muito cuidado com essa intensidade de exercício sem alimentação sendo acompanhada, tá? Porque vai causar envelhecimento precoce, aumento de chance de ruptura de membrana, aumento de capacidade de mutação do material genético, então tudo isso é muito ruim. Não que respirar seja ruim, né? Ele vai ter que respirar, mas realmente o excesso dele não acompanhado por condições, né, que sejam adequadas pode trazer realmente alguns problemas. Beleza? Tranquilo? Então, essa foi a nossa aulinha de cadeia transportadora de elétrons e vamos para o saldo agora energético. Valeu!